Sejam muito bem-vindos ao Food Talks, um podcast para quem quer ir além na área de alimentos. Eu sou Lorena Coimbra, diretora executiva da Foodtech Consultoria e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ana Alves, Head de Nutrição na Chocolife, nutricionista com especialização em nutrição vegetariana e vegana e também em Natural Chef. E esse é o nosso 5º episódio do Food Talks com o tema Sustentabilidade na Indústria de Alimentos, com a nossa mega convidada especial, a Dilma Pimentel. Seja muito bem-vinda, Dilma. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Nesse episódio, nós falaremos como implantar práticas sustentáveis dentro da indústria de alimentos. Fique conosco e se ligue no tom. Dilma, obrigada por estar aqui. E eu te conheço porque eu já te sigo, né? Eu fui pesquisar, eu falei quem pode falar sobre sustentabilidade, sistemas de gestão, e encontrei o seu nome. Mas quem está nos ouvindo e nos vendo não te conhece. Quem é Dilma Pimentel? Então, vamos lá. Bem, a Dilma Pimentel é uma bióloga de formação que trabalhou muitos anos numa granja, produzindo filhotinhos, então não fazia abate, e que sofreu o fenômeno de gentrificação. Então, eu sou de Vargem Pequena, e aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece, é um bairro rural do Rio de Janeiro, e aí a cidade foi chegando numa canetada, o bairro que era rural virou residencial, e como eu tinha uma quantidade enorme de animais e tudo, antes que eu fosse expulsa por causa das galinhas, por causa do estrume, por causa de tudo, eu acabei reconstruindo toda a minha vida. Fui para a escola de engenharia, porque eu já trabalhava 20 anos com gestão, e aí fiz gestão de negócios sustentáveis na UF, depois acabei fazendo o mestrado profissional em sistemas de gestão, e acabei fazendo um doutorado na linha ali de ferramentas de avaliação de desempenho construtivo, mas com foco em biodiversidade, que é a minha área. Então, meu doutorado é na engenharia civil. Legal. E como é que você comentou, né, da sua especialização, mas como você começou a trabalhar com sistema de gestão e como que essas ferramentas, né, como o sistema de gestão pode ajudar com práticas sustentáveis dentro da indústria de alimentos? Atualmente, eu comecei fazendo certificação de normas mesmo, né? Então, nas grandes certificadoras e etc. E aí depois eu comecei a ver que faltava, né, um olhar transversal sobre temáticas de sustentabilidade, mas dentro dos processos já existentes. Porque como a sustentabilidade ela tem uma ampla gama de temas, se a gente for olhar pelos sistemas de gestão tradicional, então para quem não está acostumado, assim, sistema de gestão da qualidade, né, cujo foco é o cliente, sistema de gestão ambiental, que é tanto redução de recursos naturais, como também a prevenção à poluição. Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, onde eu vou olhar a prevenção de lesões e doenças, tanto dos funcionários próprios como dos terceiros. A gente vai vendo que esses temas, né, assim como relacionamento comunitário, a própria questão da gestão de suborno ou da gestão de integridade, as questões de compliance, segurança da informação, todos esses sistemas de gestão estão tratando de temáticas que estão no rol da sustentabilidade, se a gente for olhar a sustentabilidade como um grande guarda-chuva. Então, o que eu faço hoje em dia na empresa? Nas empresas, geralmente sou chamada para fazer essa transversalidade. Então, por exemplo, você pega um tema, direitos humanos, e aí como que os direitos humanos podem ser inseridos na estrutura, né, não só na estrutura documental da empresa, mas também nos processos das empresas de forma transversal, que sai ali da estratégia, né? Que às vezes uma das questões é que às vezes as pessoas falam assim, mas a sustentabilidade fica ali na estratégia. Exatamente por conhecer a ponta, porque na hora que você faz auditoria, você olha todos os processos, muitas das vezes eu me deparo com situações em que, apesar da empresa ter um compromisso robusto com um determinado tema,
Quando você vai lá no chão de fábrica, quando você vai na operação, aquilo não chega. Né? Então, assim, ele fica travado. Então, o meu papel é identificar as possibilidades para descer no nível tático, descer no nível operacional e assim também fazer o sentido inverso, né? Fazer com que essa realidade da ponta acabe chegando lá em cima para a criação de novos indicadores, etc. Perfeito. Perfeito. E Dilma, o despertar de uma maior consciência ambiental e social nos consumidores criou, de fato, novos hábitos e comportamentos que afetam, inclusive, o padrão do consumo dos mesmos, né? E muito além da preocupação com as embalagens, os consumidores modernos buscam por empresas que possuem a sustentabilidade como um alicerce, né, ao longo de toda a cadeia produtiva. E, além disso, aspectos como sanidade animal, a mão de obra utilizada em gestão da cadeia de suprimentos também estão no radar do público mais atento. Mas, Dilma, você acha que as empresas estão prontas, de fato, para pensar na sustentabilidade dentro dos processos? E quais seriam os caminhos ideais para isso? Então, vamos lá, complexa. Aí, pessoal, vou levar uns 10 minutos para responder essa pergunta. Tá, assim, primeiro ponto é que o pessoal do mercado, eu sou a que acha problema, né? Então, até porque eu acredito que a partir da não conformidade é que você melhora. Então, assim, se a gente não identifica, não faz uma autoanálise, seja de nós mesmos ou sendo dos processos, a gente não consegue melhorar. Então, tanto que eu mesmo digo que às vezes eu sou meio a imperatriz do caos. E por que eu fiz essa introdução? Porque eu acho que quem não está preparado é o consumidor. Tá? E depois eu até vou explicar, se vocês me derem chance, de explicar até um projeto pessoal, que é o meu sonho de consumo. E por que eu estou comentando isso? Porque uma coisa é eu defender o bem-estar animal no discurso. Outra coisa é eu ser capaz de identificar nos produtos que eu consumo realmente as empresas que estão fazendo alguma diferença. Então, por isso que o nome do projeto é Letramento do Consumidor Consciente, porque hoje nós temos uma dificuldade, e aí eu acho que é um outro ponto que a gente precisa fazer, que é um pouco a tropicalização dessa discussão. Né? Então, assim como hoje, se a gente olhar, a sustentabilidade está muito em cima de ferramentas de gestão de empresas de capital aberto, quando das 20 milhões de empresas no Brasil, 19 milhões são pequenas empresas, microempresas, e que não têm grana suficiente, inclusive, para fazer essa gestão toda, isso também ocorre com os consumidores. Então, a gestão custa dinheiro. Né? Por mais que a gente diga que está se aproximando e tudo, o meu sonho de consumo é que, ao fazer a comparabilidade de preços, digamos, por exemplo, uma grande rede, vou dar um exemplo para quem está me assistindo, por exemplo, uma grande rede de papelaria, de coisas para escritório. Se ela coloca todas as resmas de papel com o mesmo valor, aquela ideia de que, mas a gestão sai mais caro, ela, nesse ponto, eu superei, porque está todo mundo com o mesmo preço. Mas se eu olhar as embalagens, eu vou ver que tem empresas ali que têm um compromisso sério com a origem das árvores, enquanto outras não têm. E aí eu não vejo o consumidor com esse nível de conhecimento para chegar e falar, olha, já que está o mesmo preço, então eu vou escolher esse aqui, porque com isso eu estou valorizando a empresa que está fazendo um esforço danado para qualificar seus processos. Às vezes opta por uma marca mais conhecida, né, mas não tem essa questão do viés da sustentabilidade. Não, e às vezes até quando você vai no mercado, por exemplo, não é nem só, se a gente for entender a sustentabilidade como essa visão, né, mais ampla, você vê que hoje nem o símbolo que diz que depois de aberto aquele produto de higiene pessoal, ele dura 2 meses ou 3 meses, a população consegue identificar. Né? Por sinal, para quem ficou curioso, é uma tampa aberta, escrito ali 2 meses, 3 meses, 12 meses. Né? Então, tem um símbolo específico para isso. Então, eu acho, né, que nesse aspecto, o discurso vem aumentando,
né? As opções vêm aumentando, mas eu acho que a gente ainda precisa trazer a discussão para o consumidor brasileiro, que é esse consumidor que está economizando centavos, porque senão corre o risco da gente fazer uma conversa que fique ali na elite brasileira, em termos de salário, lembrando que a elite brasileira, em termos de salário, não é muito mais do que 3 mil, 4 mil reais por mês, mas também fazê-los identificar essas empresas que estão dando um duro danado. E por que eu falo isso? Porque no momento em que isso acontecendo na minha própria carreira, quando você tem uma empresa que está procurando fazer um processo diferenciado, com tudo certinho, escolhendo melhores os ingredientes, a cadeia produtiva, melhorando da melhor condição de trabalho para os seus funcionários, e na hora da venda ele é comparado com quem não tem nada disso, né, isso desanima. Então, assim, ao longo aí de 20 anos de carreira, eu já vi empresas que tinham um propósito que simplesmente largaram, porque se eu vou ser comparada, né, com todo mundo, então, beleza, então desanima. Então, eu acho que é esse papel, né, do consumidor consciente, né, o consumidor consciente, assim como tudo que relacionado com consciência, precisa estudar também um pouquinho, precisa aprofundar os seus conhecimentos para até melhorar a vida de todo mundo. Perfeito. Você comentou sobre a sustentabilidade como essa maneira ampla. Eu queria muito entender de você o que você entende por sustentabilidade. Você que tem um olhar 360, porque você vai falar sobre o seu projeto, então você consegue entender o consumidor, você avalia as empresas, você já andou nesse mercado, então para mim é um olhar que eu gostaria de escutar do que é a sustentabilidade. E dentro de uma empresa, se um empresário quiser colocar, né, começar com processos sustentáveis, por onde ele começaria, dentro de qual setor? Então, vamos lá. Gente, só pergunta difícil. A pessoa que sabe responder, né? Explorar o seu conhecimento. Vamos lá. Eu acho que, assim, hoje, né, nessa linha do vamos, né, falar a verdade, hoje eu acho que a sustentabilidade ela está sendo abordada mais em relação às temáticas do que em relação aos princípios. Tá? Então, assim, não existe um discurso de sustentabilidade sem a gestão, sem o gerenciamento, e não existe um gerenciamento socialmente responsável se eu não tiver como base a ética, o respeito, né, aos direitos humanos, o respeito ao Estado de Direito, o respeito às necessidades e expectativas de todas as partes interessadas, não só o consumidor, mas muitas vezes a comunidade do entorno, não só o meu funcionário, mas também o terceirizado. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu vejo muitas assim, com olhos assim, marejados, né? O quanto o pequeno fornecedor hoje em dia nas empresas está sendo massacrado, né? Então, como isso às vezes não chega, né? Então, assim, como que das coisas mais simples, tá, pessoal? Eu estou falando assim de uma nota que vai vencer, né? Estou falando isso aconteceu ontem, né? Com uma pessoa que eu conheço. A nota era para o dia 24, aí só que a empresa grandona acabou de dizer que só vai pagar dia 24 de maio. Isso é um absurdo. Aí você fala, gente, né? E é uma empresa sustentável. Então, eu acho que, assim, mais do que a gente, né, focar, a mudança climática é importante, diversidade é importante, mas ser ético é a base disso tudo. Então, acho que se tem por onde começar, eu acho que é primeiro nessa reflexão do que realmente se espera disso. Se você vai usar o rótulo de sustentável para agregar valor à marca no sentido né, de ser moderninho, de estar falando aquilo que todo mundo está falando, e que acaba gerando, de certa forma, esses washing que a gente fica ouvindo falar, seja greenwashing, social washing, diversidade washing e etc. Mas teria que começar por aí.
E outro ponto, né, que é um dos princípios básicos aí da responsabilidade social, que é o accountability. É efetivamente se responsabilizar por aquilo que é responsabilidade sua. E para isso eu preciso levantar os meus aspectos e os meus impactos. Então eu preciso mapear os meus processos para conseguir entradas e saídas, legislações pertinentes, tudo, e a partir daí, primeiro eu vou fazer esse mínimo bem feito para depois poder realmente pensar em algumas coisas diferentes. O Inmetro tem em 2012, quando a lei de licitações ela acabou inserindo um tópico ali que princípios nacionais sustentáveis poderiam ser um exemplo, esqueci a palavra agora, no momento que você está comparando o preço, né? Se você seria um ponto a mais para uma empresa que tivesse ali os princípios nacionais sustentáveis inseridos. E aí naquilo, isso a gente está falando há 10 anos. Aí naquele momento o Inmetro veio com uma instrução normativa que é o que um processo produtivo sustentável precisava ter. E aí são 7 princípios, sendo que o primeiro é cumprir a lei. Só que aí, eu acho isso um primor, por quê? Porque não é só a lei comercial, eu comprei, assinei contrato, não é só a lei voltada para o financeiro, mas não, ali eram 7 esferas do direito diferentes. Então ele fala o seguinte, quer ser sustentável? Então cumpre legislação sanitária, ambiental, trabalhista, previdenciária, fiscal, tem mais uma, e defesa do consumidor. E eu acho que esse ponto, às vezes, é onde a gente peca. Né? Então, assim, muitas das empresas estão trazendo rótulo sustentável para dentro, mas não são capazes nem de identificar quais legislações ambientais teriam que realmente cumprir. Né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Começaria, primeiro, fazendo esse olhar ético, né, para ver se realmente está disposto a fazer esse esforço, e depois mapear seus processos e identificar os seus impactos significativos nas 3 esferas, tanto na ambiental, como na social, como na de governança ou a econômica financeira, para poder ver onde minimizar impactos negativos e maximizar os positivos. Muito legal. Perfeito. É fazer o dever de casa, né, Dilma, se a gente for parar para pensar, assim, né? Mas que é muito difícil também, porque... Difícil não, mas eu acho que as empresas e as pessoas, elas vão nesse lugar que a gente estava conversando antes de iniciar o podcast, da superficialidade, né? De ir na onda do que o consumidor entende, né? E aí eu acho que entra um pouco do seu projeto, para que isso auxilie vendas e não necessariamente consiga ter processos sustentáveis que impactem menos a sociedade e consiga fazer o seu negócio girar, né? Falando um pouquinho do seu projeto, né? A gente já citou aqui, mas a gente queria que você comentasse um pouco mais sobre o seu projeto, que é o letramento do consumidor consciente, e se de alguma forma a cadeia alimentar faz parte desse projeto. Com certeza. Apesar do que o foco é a educação básica, tá? E esse eu acho que um dos problemas da superficialidade que você abordou, eu acho que é um pouco a reflexão, o reflexo do nosso sistema educacional. Né? Assim, eu dou aula em universidades hoje, nas universidades federais, não sou de carreira, então eu dou aula como professora convidada dos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, porque tenho esse olhar do mercado e tenho esse olhar da ponta do Brasil inteiro. Né? Então, assim, grande parte do meu trabalho é andando pelo interior do Brasil. Né? Eu fico orgulhosa aí, que eu acho que mais de metade dos municípios, ano passado, eu passei na frente, pelo menos, né, de mais da metade dos municípios brasileiros. Então, nós temos 5.570 municípios. Então, por isso que às vezes eu fico muito preocupada com aquilo que eu comentei com você. Assim, a gente está falando de questões, mas parte do Brasil não tem agência bancária, parte do Brasil... E até por uma questão interessante, porque você vê, por exemplo, os bancos sustentáveis são os primeiros a sair do interior
colocar tudo no digital como se todo mundo tivesse smartphone e internet, ou a gente não tivesse, por exemplo, uma população de idosos com muita dificuldade de entrar nesse mundo digital que a gente está. Tá? Mas voltando para a questão, então, esse foco, primeiro, né, trabalhar com matemática de sustentabilidade, que é uma temática transversal, quando você vai para um sistema educacional que funciona por disciplinas isoladas, né? Então entra o professor de matemática, entra de português, entra, e mesmo isso reproduzido na própria universidade, né? Meu filho agora que está se formando, se ele está fazendo administração pública, se ele tem uma aula no direito, a turma de administração pública é ironizada no direito. Se vai uma pessoa do direito na administração pública ou na ciência social, já tem um problema. Então, assim, a gente tem uma grande dificuldade nesse respeito aos múltiplos saberes e muito das questões dos impactos sociais e ambientais acabam ficando mais no nível superior, praticamente. Gestão, a gente acaba só ouvindo falar, né? Nem na graduação, isso. A gente escuta falar na pós-graduação. Eu escutei na prática na indústria, porque eu não vi nada de gestão na minha graduação. Exatamente. Né? Pois é, isso sem contar que, assim, até para ter acesso a essas normas que eu comentei, você tem que comprar, a universidade não dá acesso, então, assim, fica realmente um universo muito separado. E aí, qual é a ideia? É que, pensando não no curto prazo, mas no longo prazo, que se a gente formar as professoras da educação básica para que esses jovens consumidores ali com 6, 7, 8 anos, né, começassem a entender o que está naquela embalagem, seja com relação aos símbolos e aos rótulos, né? Então, o que é aquele triângulo amarelo com o T dentro, né? Ou o que é aquela bolota que está perereca, assim, achatada, o que aquilo quer dizer, que conceitos são esses que estão ali, a gente conseguiria aos pouquinhos, né, ir fazendo com que esse consumidor tivesse efetiva consciência do que está consumindo, né, em termos olhando pela lógica da gestão sempre, né? Então, a ideia é capacitar as professoras, né? Eu, quando vou às escolas, é um projeto gratuito, tá, gente? Então, é só... Ela falou. Né? Letramento do consumidor consciente. Né? E aí eu vou para conversar com as professoras para mostrar como a gente consegue trabalhar isso. Seja na aula de português, na aula de matemática, na aula de geografia, etc. Né? Uma das coisas... Vocês têm filhos? Não? Ainda não. Ainda não. Encomendado. Jura? Parabéns! Parabéns! Então, você vai ver que vai passar uma fase em que se trabalha rótulos, né? Então, assim, o rótulo dos produtos ali para ver. E, geralmente, a gente acaba ficando nas letras só. Né? Então, como é que monta a palavra? Então, por exemplo, tem uma pasta de dente que tem um nome e tem 2 R juntos. Então, é isso que acaba se mostrando ali para a criança, para ela poder ver. Então, a ideia, por isso até que se chama letramento, é que, além de ver, né, como eu citei o exemplo aqui, né, do triângulo, que é um triângulo com um T, todo mundo sabe. Então, entre aspas, a alfabetização a gente sabe, mas o que aquilo quer dizer seria o conceito do letramento, não. Sério, né? Pois é, e tem técnica por trás, né? Porque senão você também vê aí verdadeiras fake news aí, porque o pessoal vai falando coisas que não é bem isso, né? Tem um símbolo que eu acho um primor do nada, né? Que é aquelas 2 mãozinhas que saem uma árvore assim de dentro, que aquilo não quer dizer absolutamente nada, mas está lá. E fora divulgar alguns portais que pode, inclusive, o consumidor pode, inclusive, denunciar tanto o portal do consumidor do Inmetro, onde você pode fazer uma denúncia caso você se machuque, né, que é o acidente de consumo, que eu acho, né, para quem não está muito ligando, como é que você pode se acostumar, por exemplo, tem um pote grande de alho picado, que toda vez que meu marido abre, ele consegue cortar o dedo, né? Então, porque tem uma quina ali, né, muito cortante.
Ou então tinha umas cadeiras de plástico, por exemplo, né, que a pessoa quando senta, a perna da cadeira abre e aí a pessoa machuca o cóccix. Então, o Inmetro tem isso, é só entrar no site do Inmetro, assim como no CONAR, que é a Agência de Autorregulação Publicitária, que tem um fórum ali para denúncia, inclusive em relação à sustentabilidade. Então, tem um anexo 1, que assim, se você quer dizer que seu produto é sustentável, tem uma série de itens ali que você precisa cumprir, e se o consumidor achar que aquilo é uma propaganda enganosa, ele pode fazer uma denúncia ali no canal. Então, é um pouco nesse sentido. Tá? Muito interessante. E eu não sabia sobre os pontos de denúncia, isso é bem interessante. Legal. A gente já está caminhando para o fim. Se pudesse, a gente ficava aqui conversando bastante, porque é um assunto que eu acabei me distanciando da parte de sistema de gestão. Já estive muito dentro por conta da parte de segurança de alimentos, mas sempre me encantou porque é muito trabalho. Faz uma baita diferença na cultura da empresa. E pouco a gente fala para as pessoas que não conhecem sobre o assunto, sabe? Então, por isso eu achei super importante trazer. E aí eu gostaria de saber de você, Dilma, quais são os desafios e os benefícios para quem quer implementar um sistema de gestão integrado, né, e processos sustentáveis na empresa. Então, assim, só para as pessoas entenderem um pouquinho, né, o que a integração faz. Por exemplo, quando eu comecei, eu falei basicamente 5 sistemas de gestão: qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, relacionamento comunitário e governança. Os 5, se a gente for olhar a documentação que orienta, que seriam as normas desse sistema de gestão, elas começam com o compromisso da alta direção. Eu posso ter 5 políticas, ou eu posso ter uma política só com os 5 compromissos. Então, a integração é um pouco nesse sentido, é na otimização da documentação, para que a gente tenha um sistema de gestão também menos burocrático e mais focado naquilo que ele precisa ser, que é a transformação, principalmente cultural, né? Porque, assim, até o que eu comentei, por exemplo, perder o medo, né? O que a gente chama de cultura do erro, perder o medo de dizer que tem uma coisa que aconteceu errado, faz parte desse processo cultural, né? Eu até brinquei, né? A não conformidade, ela ajuda, ela não é... A gente não pode transformar a gestão empresarial como um currículo que a gente só bota coisa boa ali, não é o ponto, né? Então, é um pouco nesse sentido. Eu acho que, além da transformação, né, eu acho que, para quem trabalha, né, tirando essa parte da burocratização, que às vezes os sistemas não são bem implementados, e aí realmente isso é que acaba ficando na cabeça das pessoas, mas eu acho que não tem nada pior do que uma empresa que repete sistematicamente os mesmos erros. Isso é extremamente desmotivador. Gasta uma energia imensa. E tira a inovação. Né? Então, assim, o tempo que você gasta refazendo coisas, com coisas que podiam ter sido evitadas, isso acaba assim, afetando muito as pessoas. E eu acho que até levando para esta questão geracional, né, para uma geração que é mais rápida, eu acho que isso é mais importante até, mais valorizado até do que era no passado, em que as pessoas ficavam, beleza, vou ali fazer de novo, não tem problema, pelo menos eu estou empregada. Eu acho que não é bem isso. Hoje em dia, quando uma pessoa vê que está gastando, por exemplo, uma matéria-prima e tendo que jogar fora, eu acho que a gente tem uma dor no coração que antes, de repente, não tinha muito. Então, eu acho que a grande vantagem é essa melhoria do ambiente interno, né? Essa otimização, sem dúvida nenhuma, porque você começa a ter a estrutura. Vou dar um exemplo para vocês, né? Não sei quanto vocês que estão em casa são organizados ou não, mas se vocês têm um computador e se está tudo guardado nas pastinhas, se eu pedir um documento de 2019 e você for organizado, você vai saber onde está. Se você não for, você vai ficar catando, né, dentro do... E isso acaba sendo muito desgastante. É isso que a gente está comentando. Então, assim, né, eu acho que o sistema de gestão é um pouco isso. Ele ajuda a padronizar aquilo que é mais documental, aquilo que é mais instrumental, fazendo com que sobre mais tempo, né, para que a gente seja mais inovador e que a gente realmente
fique mais de olho no mercado para poder estar se posicionando de uma forma diferenciada. Perfeito, muito bem. Dilma, infelizmente, nosso episódio está encerrando, mas antes de encerrar de fato, a gente sempre gosta de fazer uma brincadeira que a gente está chamando de frente com as virginianas. Gente, para uma capricorniana com ascendente inteira, já viu que qualquer coisa que me pega de surpresa, eu fico. Mas não está em choque. Nada, porque você nem vai precisar pensar muito. Esse é o problema. Só palavras. Então você pode responder também com uma palavra só, olha que, né? Ai, tá bom. E por sinal, você falou tanto de organização, as virginianas são organizadas, viu? Ou pelo menos a gente tenta. Então, bora lá, vamos começar. Vamos lá. Primeira palavra é gestão. Uma necessidade. Boa. Sustentável. Complexo. Boa. Integração. Otimização. E processos. Mapeamento. Rapidinho, viu? Porque não tem. Um tem que estar junto no outro ali, não tem jeito. Eu até brinco, eu sei que a sustentabilidade seria muito diferente se a gente tivesse pessoas especialistas em mapeamento de processos dentro das empresas. Porque assim, a gente hoje está olhando ali detalhes, mas quando você conversa com as pessoas, às vezes, da própria área de sustentabilidade, elas não têm noção do que está acontecendo na ponta. A pessoa fica no escritório, ali no administrativo, e não tem noção da complexidade dos processos e de todos os problemas que precisam ser... Né? Te complementando, e que bom que as pessoas estão se tornando um pouco mais generalistas, porque aí elas conseguem ter uma visão um pouco melhor do que está acontecendo e está saindo um pouquinho ali da sua cabine e olhando para os outros setores das empresas. Sim, isso é importante você dizer que assim, é generalista sem ser superficial. Exato. Né? Assim, fazer gestão e principalmente gestão sustentável tem que estudar muito. Né? Você não para de estudar um minuto. Verdade. Prazer te ter aqui, Dilma. Prazer foi meu. Esse é o momento para você deixar uma mensagem para as pessoas em relação ao tema, você, enfim. Aproveita e deixa uma mensagem que você acha que seja importante. Assim, eu acho que a mensagem mais importante, né, para vocês, eu acho que a gente precisa, assim como a gente fala tanto de stakeholders, né, quando a gente fala de gestão, eu acho que as pessoas se verem um pouco também nesses múltiplos papéis que elas exercem. Né? Então, ver o quanto os seus hábitos de consumo fazem a diferença, o quanto, ao contratarem fornecedores, podem fazer a diferença, o quanto, como funcionários e indutores de mudança dentro das suas próprias empresas, podem fazer a diferença, até como eleitores. Né? Como a gente, qualificando o nosso voto, a gente também pode fazer a diferença e procurar a todo momento refletir para, se está muito fácil a explicação, não é a explicação certa. Né? As temáticas são muito mais complexas e tudo que é muito rapidinho, né? Não, me explica aqui em 5 minutos. Pode ter certeza de que a gente não está indo a fundo para as grandes transformações que o mundo precisa e que a gente tanto quer. Legal. Muito bem. A sua fala. Muito bem. Olha, nós aqui adoramos, esperamos que vocês também tenham curtido muito esse episódio com tantas informações relevantes. E esse é o nosso Food Talks com mais um episódio. E nós esperamos vocês no próximo. Dilma, muito obrigada pela sua participação, viu? A vocês e a vocês. Continue nos seguindo no YouTube, no Deezer, no Spotify e também nas redes da Foodtech para ter acesso a mais conteúdos. E um abraço a todos e Food Talks!